Alô, alô, galera, aquele abraço. Terminou a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já é o campeão antecipado com 71 pontos na tabela. Grêmio, Bahia e Vasco fecham o G4, mas atenção torcida vascaína principalmente. O Vasco tem 49 pontos. O Ituano venceu na noite deste sábado em casa o CRB e chegou a 47 pontos. Pressão para cima do Vasco. O Ituano tem apenas 2 pontinhos do Vasco da Gama. Ituano, aliás, que faz no retorno a segunda melhor campanha. Só perde para o Cruzeiro, que é o campeão. Cruzeiro no retorno é o líder. Depois, na segunda posição, está o Ituano. Ituano que não perde há 4 jogos. Últimas 4 rodadas do Ituano tem 3 vitórias e 1 empate. O Vasco muito mal no retorno. O Vasco hoje, na atualidade, só está no G4 pela sua campanha no primeiro turno. Porque no retorno, no segundo turno da competição, o Vasco ocupa a 16ª posição na tabela. É quase um dos rebaixados do retorno, o Vasco da Gama. Que na próxima rodada pode sair do G4. Quem pode passar o Vasco na próxima rodada? O Ituano, que tem 47, o Londrina e o Sport, que tem 46. Esses 3 times podem passar o Vasco. Aí você vai perguntar, mas Paulinho, o Criciúma também tem 46, por que não pode passar o Vasco? Porque o Criciúma tem 11 vitórias. Se o Criciúma vencer, vai a 49 pontos e 12 vitórias. O Vasco já tem 49 e 13 vitórias. Entenderam? Então, Ituano, Londrina e Sport, esses 3 podem passar o Vasco na próxima rodada. Vou falar sobre isso na sequência aqui no Plantão do Paulinho. Lembrando que a próxima rodada vai ter, já nesta segunda-feira, Sampaio Correia e Ponte Preta. Sampaio está aqui, ó, 45. A Ponte tem 43. Jogo direto. Quem mais? O Guarani contra o Londrina. Londrina ocupa a 6ª posição, tem 46. Esses 2 jogos na segunda-feira, dia 3. Depois, na terça, o complemento da rodada. Tem um jogo 7 da noite, não vale nada aqui, ó. Para efeito de G4, né, pessoal? Vale para a parte de baixo da tabela. CRB e Chapecoense. Também às 7, tem Brusque e Sport Recife. O Sport está aqui, ó, 7ª posição com 46. Tem o Vasco contra o Operário. Lá no Paraná, o Vasco é 4º colocado, tem 49. Quem mais que joga? Também 7 da noite de terça-feira, dia 4, Vila Nova e Criciúma. Criciúma tem 46, se vencer fora de casa, vai a 49 na tabela. Tem o Grêmio contra o CSA. O Grêmio, que hoje é 2º colocado, tem 53 pontos, muito próximo de garantir a vaga para seriar o acesso da próxima temporada. Claro que matematicamente o Grêmio ainda está ameaçado, porque nesse momento o Grêmio tem 6 pontinhos a mais que o Ituano. 53 contra 47. Também na terça-feira, 9h30 da noite, tem no Recife Náutico e Tombense. O Tombense está aqui, 11ª posição com 43. Na terça, tem Novo Horizontino e Bahia. O Bahia, o 3º colocado, tem 52 pontos na tabela. Nesse momento, o Grêmio tem 6 a mais que o Ituano, o Bahia tem 5 a mais que o Ituano, 52 a 47, o Vasco tem 2 a mais que o Ituano. E fechando a rodada, atenção, fechando a rodada, na terça-feira, dia 4, agora 9h30 da noite em BH, o Cruzeiro vai fazer sua festa. A CBF já informou que vai levar para o Mineirão a taça da Série B, de campeão da Série B, para entregá-la ao Cruzeiro, que enfrenta o Ituano, pessoal. Olha aqui, ó, quem ameaça o Vasco, principalmente, é o Ituano, que joga contra o campeão Cruzeiro na festa do Cruzeiro. Será que o Ituano vai colocar água no chope do Cruzeiro? Essa é a questão importante. Então vamos lá, ó. Vamos analisar aqui a próxima rodada com a pontuação atual. Vasco da Gama. Se o Vasco vencer a partida, de 49 vai a 52 pontos. Se ele vencer fora de casa o Operário, ele termina a rodada no G4. Isso é certo. O Vasco só vai ter ameaçada sua condição de G4 se, por exemplo, não vencer o jogo. Digamos que o Vasco empate a sua partida com a equipe do Operário. O Vasco, de 49, vai a 50 pontos. Vai ter 50 pontos e 13 vitórias. Certo? Muito bem. Aí o Ituano, pessoal, se o Ituano vencer a partida lá em BH, se vencer o campeão Cruzeiro por qualquer placar, digamos que vença por 1 a 0.
o Ituano passa o Vasco da Gama. Sabem por quê? Vamos de novo. O Vasco empatou, ok? Desse cenário hipotético, o Vasco empata com o Operário lá em Ponta Grossa. Vai a 50 pontos, 13 vitórias, saldo 7, empatou. O Ituano vence o Cruzeiro por 1-0. Vai a 50 pontos, mesma pontuação do Vasco. Vai a 13 vitórias, mesma pontuação do Vasco e saldo 9 contra saldo 7 do Vasco. Então, se o Vasco empatar com o Operário e o Ituano vencer o Cruzeiro em BH, o Ituano ultrapassa o Vasco. Londrina e Sport, a situação é mais difícil para que um deles possa chegar no G4 nesta próxima rodada. Por quê? O Vasco vai ter que perder, começa por aí. O Vasco tem que perder para o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná. Digamos, perde por 1-0, vai ter 49 pontos, 13 vitórias, saldo 6, perdeu por 1-0. Aí o Londrina, ou o Sport, ou os dois, tem que vencer seus jogos e de goleada. O Londrina tem saldo 1, teria que vencer por 5-0. O Sport tem saldo 0, teria que vencer por 6-0. Então, não é uma tendência que na próxima rodada, Londrina ou Sport, que um dos dois possa passar o Vasco. A condição maior é para o Ituano, pela pontuação, por meio que o Ituano enfrenta o Cruzeiro em BH. Confirmando, o Londrina e o Sport, onde jogam? O Londrina joga nesta segunda-feira fora de casa em Campinas contra o Guarani. E o Sport joga na terça, também fora de casa, em Brusque, Santa Catarina contra a equipe do Brusque. Talvez na próxima rodada o Vasco não saia do G4, mas com a vitória do Ituano para cima do CRB, essa condição de G4, essa condição de acesso para a Série A da próxima temporada está, digamos assim, estremecida para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco tem sim que vencer o Operário em Ponta Grossa, no Paraná, nesta rodada próxima agora, começa segunda-feira e termina na terça. Porque se o Vasco não vencer, talvez não nessa, mas na outra rodada, na 34ª, o Vasco possa sair do G4. A ameaça é grande. Ó, painel vascaíno, luz vermelha piscando no painel do Vasco da Gama, porque o Ituano chegou. 47 pontos, 4-7 contra 49-4-9 do Vasco da Gama. Isso aí, fui, abraço, tchau.